Queridíssimas amigas, caríssimos amigos, muito obrigado. Grande alegria, um prazer enorme estar com vocês nesse estudo deste dia de hoje. E nós vamos falar sobre o islamismo, página 70 da nossa apostila. Essa aula faz parte de uma série de aulas em que nós vamos estudar algumas religiões, né? Esse estudo de religiões já realizamos no módulo 3, né? Mas aí no módulo 4 nós vamos pegar algumas outras religiões para nós estudarmos. O islamismo, né? Então diz aqui o item A, nome da religião, né? Vem de Islã, que significa em árabe submissão a Deus. E muçulmano é o seguidor do Islã, e significa aquele que se submete a Deus, em árabe. Então, o nosso contato com o islamismo, né, ultimamente tem sido frequente, através de programas de televisão, né, através de até de convívios pessoais, porque em cidades, né, como a cidade de São Paulo, cada vez mais nós temos observado, né, pessoas, né, imigrantes, né, de países, até refugiados de países, né, islâmicos, né, ou países de culturas islâmicas, que vêm morar no Brasil, e vira e mexe a gente olha, né, pessoas, né, com vestimentas diferentes, tá, que justamente seguem, né, esta religião. E a Seichonoye, né, ele começou a se atentar cada vez mais ao islamismo por alguns motivos, né. O primeiro motivo foi que a Seichonoye foi crescendo na Ásia, né, e o maior país islâmico, muçulmano do mundo, né, o pessoal pode pensar que o maior país islâmico do mundo seja a Arábia, mas, na verdade, o maior país em termos de população, né, de muçulmanos no mundo é a Indonésia, que é um país que fica lá na Ásia, tá? Indonésia. E justamente a Seichonoye, né, ela começou a crescer na Indonésia. Na verdade, pessoas, né, que trabalham em empresas japonesas, que têm filiais na Indonésia, que precisaram mudar com suas famílias, e que eram da Seichonoye, que são da Seichonoye, começaram a se reunir também na Indonésia, nas reuniões da Seichonoye, e começaram a divulgar a Seichonoye para o povo local, né? E com isso fez com que as pessoas, né, ligadas à religião muçulmana entrassem em contato com a Seichonoye, né? Então esse foi um contato que aconteceu, né, cada vez mais próximo, né, da Seichonoye, do movimento da Seichonoye, com o islamismo, tá? E, por outro lado, também, a partir de uma determinada época, né, mas principalmente nas últimas décadas, o islamismo apareceu, os muçulmanos apareceram muito ligados, né, a atentados terroristas, né? Então, nós tivemos aí o atentado terrorista do dia 11 de setembro, né, de 2001, em que o símbolo maior desse atentado foi justamente, né, o atentado contra as Torres Gêmeas na cidade de Nova York. E tudo isso trouxe à tona o tema terrorismo religioso e, mais especificamente, terrorismo muçulmano ou muçulmanos terroristas. E, infelizmente, na cabeça das pessoas ficou essa ideia, né, de que a religião islâmica é uma religião muito ligada a atos extremistas, são pessoas radicais, né? Ou como dizia a música lá, festa estranha com gente esquisita, né? Então a pessoa começou a achar que era um povo muito diferente, né? E as pessoas começaram a olhar com uma certa ou grande desconfiança para essas pessoas, tá? Mas, por outro lado, se nós formos observar, né, então o item B aqui da apostila já diz isso, em termos de números de adeptos, a religião muçulmana possui 1,6 bilhões de pessoas em 2017, e é a religião que mais crescia do planeta, tá? Então, fica apenas atrás do cristianismo. Mas nós sabemos, né, que o cristianismo engloba várias vertentes, né?
A maior delas é o catolicismo romano. E eu lembro que já alguns anos atrás, né, algumas décadas já, eu li em algum lugar dizendo o seguinte, que o número de muçulmanos no mundo já tinha ultrapassado o número de católicos no mundo. Então é uma religião que possui um grande número de adeptos no mundo. Tá? Então essas coisas fazem, né, com que nós nos atentamos cada vez mais, né, para essa religião. Né? E mais do que atentar-se, né, faz com que nós busquemos uma compreensão maior de que religião é essa. Mas por que nós fazemos isso? Né? Será porque nós somos curiosos? Né? Será porque nós temos vontade de saber de algo que é diferente? Não, na verdade, por um motivo que é um motivo bastante claro para todos nós, né? Porque todos nós sabemos que todos os seres humanos são filhos de Deus. Tá? Então, independente de ser budista, cristão, né, hinduísta, muçulmano, todos são filhos de Deus. E, por outro lado, existe uma outra doutrina fundamental da Seichonoye. Qual que é essa doutrina fundamental? Todas as religiões emanam de Deus universal. Todas as religiões emanam de Deus universal. E dentre essas religiões que existem no nosso planeta, não podemos mais deixar de notar, né, ou se torna clara, né, a presença do islamismo. E como é que fica, então, o Islã aos olhos dessa verdade? Todas as religiões emanam de Deus universal. Né? Então, a partir disso, né, a partir desses fatos todos, que nas últimas décadas a Seichonoye vem também trazendo dentro dos seus estudos a compreensão do islamismo, a compreensão do Islã. Se nós formos observar os textos, né, do Sagrado Mestre Masaharu Taniguchi, encontramos pouca menção, talvez, ao islamismo, né, ou pouca menção às escrituras, chamadas escrituras sagradas do islamismo. Porém, por conta desses últimos acontecimentos das últimas épocas, por conta desse conflito religioso que surgiu, né, entre os chamados países cristãos e países muçulmanos, e por conta dessa ideia que acabou se tornando muito difundida, que é a ideia da guerra santa, né, que é apregoada pelos muçulmanos, a ideia do jihad, né, fez com que o professor Seiichi Taniguchi, né, o sagrado mestre Seiichi Taniguchi, fosse atrás, né, e estudasse e nos apresentasse, nos orientasse, né, acerca da compreensão da religião islã. Tá? Então, a partir daí que a Seichonoye começou a, dentro dos seus ensinamentos, trazer à tona ensinamentos ligados ao islamismo. E mais recentemente, né, então nós vamos observar, isso está no item P, né, P de Papai Noel, né, que da nossa apostila, na página 72, tem um trecho, que é o último item, né, dessa aula, Seichonoye e o islamismo, tem aqui toda uma narrativa que vai falar justamente o seguinte, né, que principalmente após o atentado do dia 11 de setembro, né, tornou-se importante para a Seichonoye, já que a Seichonoye busca a paz, né, através da fé, que é o Movimento Internacional de Paz pela Fé, tornou-se fundamental e tornou-se obrigatória passar por esse tema do islamismo. Né. Então, no ano de 2007, na cidade de Nova York, a Conferência Internacional para a Paz Mundial, que foi promovida pela Seichonoye, sob a orientação, né, dos professores Masanobu Taniguchi e Junko Taniguchi, trouxe como tema central o estudo do islamismo. E, portanto, foi até convidado, né, um doutor da Universidade UCLA, né, que é o Khaled Abou El Fadl, né, deve ser o nome, deve ser a pronúncia correta, tá? E ele era um especialista então, em islamismo e leis islâmicas. Ele teve a oportunidade nessa conferência internacional realizar uma palestra sobre o islamismo. Tá? E assim os preletores que estavam lá presentes, né,
puderam se aprofundar cada vez mais dentro desse tema. E dentro da Seichonoye tem um livro exclusivamente ligado a esse assunto, que é um livro que não está traduzido em português ainda, tá? Mas que em tradução, né, um título provisório, o nome desse livro é Do Choque para a Compreensão, investigando os pontos de contato com o Islã, que foi escrito pelo professor Masanobu Taniguchi. Então, olha que interessante, né? 11 de setembro nos trouxe o choque, né? De repente, parece que uma religião apareceu diante dos nossos olhos na base do susto, né? E com o susto, todo mundo deu um passo atrás. Mas aí diz o professor Masanobu Taniguchi, não podemos ficar apenas acuados, precisamos dar um passo adiante para compreender cada vez mais o que diz essa religião. Tá? Então, com esse objetivo, né, é que essa aula vai trazer algumas informações acerca do que é o islamismo, para poder servir de introdução ao estudo de cada um dos senhores, cada um de vocês, acerca desse tema. Tem vários livros que nós podemos encontrar, né, e livros importantes, livros bons, nas livrarias, que nós podemos nos aprofundar cada vez mais sobre o islamismo. Tá? Então, eu deixo aqui essa porta de entrada através dessa aula. Gostaria de contar apenas um episódio muito interessante, né? Na verdade, não aconteceu assim, não é um fato que aconteceu comigo, mas eu estava lá assistindo um dia a televisão, na canal japonesa, tem uma canal japonesa, na TV a cabo, né? A NHK, e um programa desse canal japonês, tem um programa que mostra as cidades do mundo, né, através de táxis, né? Então, o repórter japonês vai pegando o táxi e vai conversando com os taxistas. E assim compreende o cotidiano, compreende os valores, e os pensamentos, os desafios e as alegrias daquela sociedade. E um dos programas acontecia justamente na cidade do Cairo, né? Cairo, capital do Egito. E Egito é um país muçulmano, né? E lá, justamente na cidade do Cairo, o repórter entrava no táxi e conversava com o taxista. E eu achei muito interessante, porque as pessoas lá, os taxistas, eles eram muito solícitos, né? Muito bacanas, muito simpáticos, contavam piadas, né? E eram muito amorosos. Então, já aquela imagem, né, de que o povo daquela região é um povo diferente da gente, já caiu por terra, mostrando que são pessoas como nós, na verdade. Mas eu achei bastante interessante que um dos taxistas falou assim, eu gostaria de colocar aqui o Alcorão para escutar. O Alcorão é o texto sagrado dos muçulmanos, né? Gostaria de escutar o Alcorão aqui em áudio. Aí ele falava, não, quando eu escuto essas orações, essas palavras de Deus, eu fico em paz, tal. Mas chega um determinado momento que o taxista disse assim, né? Ele disse algo do tipo, não, na verdade a nossa religião, né, prega a bondade, né, e prega a importância de fazermos o bem às pessoas. E por que isso acaba soando como algo que nos chama a atenção? Porque muitas pessoas, infelizmente, têm essa compreensão, né, de que a religião islâmica é uma religião intolerante, estranha, né, que realiza terrorismos, ou que acabam discriminando as mulheres, né? Então, tem essa visão muito negativa do Islã. E aquele rapaz, né, aquele motorista de táxi, quando ele estava conversando, ele mostrou um outro lado, que na verdade não, são pessoas que têm como objetivo de vida, têm como valor norteador o bem às pessoas, a bondade, a caridade, né? Aí ele pega um outro táxi, né, e esse outro táxi leva eles lá para conhecer as pirâmides, né, do Egito, tal. A pirâmide do Egito não fica no meio do deserto, né, fica na periferia de Cairo, né? E num determinado momento ele diz assim, chegou a hora da oração, né, e eu estou indo para a mesquita. Na verdade, quando eles abordaram o taxista, eles perguntaram, o senhor está livre hoje? Eu falei, eu estou, mas daqui a pouco eu preciso ir lá na mesquita. Né? Mesquita é justamente o lugar, né? O templo dos muçulmanos. Né? Eu vou lá na mesquita realizar a minha oração.
Aí a pessoa falou assim, então vamos junto para conhecer sua mesquita. E a mesquita é um lugar muito bonito, a mesquita que essa pessoa frequentava. E foi muito interessante, né? Porque aí o taxista foi com eles, né? O pessoal foi até a mesquita, o taxista entrou, fez lá a sua prática religiosa e depois voltou. Né? Inclusive, teve lá uma conversa muito engraçada, que o rapaz chegou e perguntou para o taxista, quando você estiver fazendo oração, o taxímetro aqui vai continuar rodando? Eu falei, não. Isso é por conta da casa, né? E, enfim, é um povo muito simpático e muito religioso, né? Que fazem oração e que falam de Deus que é misericordioso, de Deus que é clemente, de Deus que é amor. Então, daí a gente começa a entender, começa a perceber que, na verdade, é muito diferente, né? A religião muçulmana, a pessoa que segue o Islã, né? Com aquilo que às vezes aparece na mídia, que são os radicais muçulmanos, né? São os terroristas muçulmanos ou fundamentalistas muçulmanos. E daí nós começamos a perceber que o problema não está na religião muçulmana, não está na religião islâmica. O problema mesmo está em certas formas de compreender a religião, do fundamentalismo religioso de alguns de seus adeptos ou de vários de seus adeptos. E aí, claro, não podemos deixar de fazer o paralelo, né? Quando pega um cristão fundamentalista ou um budista fundamentalista, é a mesma coisa. Eles são radicais, né? Distorcem sua religião, sendo que o próprio cristianismo é uma religião de amor, a religião budista é uma religião da misericórdia, da compaixão, né? E a gente fala assim, é impossível haver. Não, o pessoal faz essas compreensões distorcidas. Tá? Então essa aula ela é muito bacana, porque justamente faz com que a gente suspenda um pouco, né, essas compreensões equivocadas acerca da religião islã, para nós nos aproximarmos, né, sem preconceitos, sem ideias preconcebidas. Então, essa aproximação que é o convite que essa aula realiza, e a partir daí que nós começamos a entender que, na verdade, também a religião islã, ela prega a mesma verdade que é pregada em todas as religiões e vai ao encontro, né, disso que a Seichonin nos ensina, que todas as religiões emanam de Deus universal. Então vamos ver algumas informações sobre o islamismo, né? Então, o item C tem os países com maior concentração, são os países árabes, mas tem alguns países da Ásia, como por exemplo a Indonésia, né, a Malásia, tá, Singapura também, tá, e alguns outros países, né, não só os países árabes, mas os países ali do Oriente Médio, né, o Irã, são países, Turquia, né, são países que são países que têm maior número de muçulmanos. O livro sagrado dos muçulmanos é o Alcorão, ou Corão, ou Alcorão, né, que são textos, né, e o significado da palavra Alcorão é recitação. Então, os muçulmanos acreditam que o Corão é a palavra de Deus, palavras reveladas de Deus, né? E essas revelações foram recebidas por Muhammad, que é o profeta, né? Muhammad, que nós chamamos também de Maomé, né? Então, Muhammad, ele recebeu ao longo de 20 anos essas palavras. Porém, essas palavras só foram escritas após a sua morte. E o Corão é sempre recitado em árabe, porque eles acreditam que a palavra foi transmitida em árabe. Ele é composto por 114 capítulos, né, que nós chamamos de suras ou suratas, né, e não está em ordem cronológica, né, não é o texto mais antigo para o mais novo. São os textos mais longos para os mais curtos, com exceção da primeira surata, que é a surata de abertura, que ela é um pouquinho mais curta. Eu trouxe aqui um exemplar do Alcorão, para as pessoas que nunca viram, né? Então, vocês podem ver que ele é o tamanho de uma Bíblia, né, compacta, vamos dizer assim, mas as letras são maiores, o texto não é tão comprido quanto o texto da Bíblia,
Tá? Então, e é interessante, né, que o Alcorão, salvo o engano, eles publicam para justamente oferecer para as pessoas, para darem às pessoas. Tá? Foi numa dessas oportunidades que eu tive justamente essa oportunidade, né, de escrever para um centro, né, no caso era um centro de comércio, parece, tá, que fez essa doação, tá, fez essa doação desse livro e eu acabei adquirindo. Então é muito interessante isso. Então, quando tiver algum bienal de livro, alguma exposição de livro que tiver uma estante sobre o islamismo, vocês podem ir lá, daí perguntar como é que pode fazer para adquirir o Alcorão. Tá? E o professor Seiichi Taniguchi ele diz o seguinte, né, que o Alcorão justamente traz algumas pregações, e o Deus apresentado pelo Alcorão é um Deus que é Deus de misericórdia, Deus que é clemente, né? Então esse é um ponto bastante interessante. O fundador, eles consideram esse fundador o último dos profetas. Foi o selo dos profetas, o profeta que veio para fechar, né? Para lacrar, vamos dizer assim. Quem são os profetas? Então no item F. Então, segundo os muçulmanos, né, sempre que a humanidade está pecando, a humanidade está desviando do caminho, Deus envia profetas à face da terra. Então, eles consideram Adão como um profeta, né, uma vez que, segundo a tradição dos muçulmanos, Adão, depois que foi expulso do paraíso, ele recebeu o perdão divino, né, porque os muçulmanos não falam em pecado original. Ele recebeu o perdão divino e se tornou o primeiro profeta. E são considerados profetas importantes pelo islamismo Noé, Abraão, né, Moisés e também Jesus. Então Jesus é considerado entre os muçulmanos um profeta e um profeta bastante importante. O Alcorão cita 25 profetas, mas tem outros profetas que não são citados no Alcorão, que também são considerados profetas, né? Tem lá o profeta Zacarias, né, que é o profeta do Antigo Testamento, que não está citado no Alcorão, mas é considerado profeta. Mas também tem um Zacarias, que é citado no Alcorão, que é o pai de João Batista, né? Tanto João Batista como Zacarias, pai, eles são considerados profetas, assim como Davi, Jacó, o José, o Jó, né? Enfim, várias figuras que aparecem no Antigo Testamento do cristianismo, ou nos textos do judaísmo, são considerados profetas. Então, os muçulmanos, eles não são contra, né, aquilo que foi pregado pelo cristianismo e pelo judaísmo. Tá? Pelo contrário, são religiões irmãs na sua origem, né, e ele se vê como, na verdade, continuação dessas tradições religiosas. Então, eles não são contra Jesus. Muito pelo contrário, Jesus é um profeta profundamente respeitado. Tá? Inclusive, a chamada Sagrada Família, né? Jesus, Maria, José, né? Essa Sagrada Família, a história deles é contada também no Alcorão. Então, é muito interessante nós observarmos, né, que o Alcorão, que a religião muçulmana, já tem essa característica, né, de um certo, vamos chamar de ecumenismo, né, de uma certa generosidade. Ele abarca também essas outras religiões. A diferença, talvez fundamental, está no fato de que Jesus foi um profeta, mas o último dos profetas, segundo a consideração deles, foi Muhammad, ou Maomé. Né? E ele chegou para lacrar, né, para selar, né, essa sequência de profetas na face da terra. Tá? E o Deus, para os muçulmanos, eles acreditam em Deus único, então eles são monoteístas, né? Então a religião islã é monoteísta, onipotente, todo-poderoso e também clemente e compassivo, e criou a natureza por meio de um ato de misericórdia. Então Deus é misericordioso, né? Então olha como é estranho quando as pessoas, em nome de Deus, realizam um ato de maldade, tá? Sendo que, na verdade, Deus é misericordioso. O pessoal chama em árabe, né? O pessoal chama de Alá, mas Alá, na verdade, é Deus em árabe. Tá?
Então, não é que é um outro Deus, o Alá. Alá é o próprio Deus do cristianismo, é o próprio Deus do judaísmo. O item E conta um pouquinho mais a história de Maomé, né, do profeta. Eu não vou entrar em detalhes, mas é interessante você entender que aos 40 anos de idade, né, ele recebeu a revelação de Deus, tá, dentro de uma caverna onde ele realizava meditações, né, perto da cidade de Meca. E Maomé, justamente, ele trouxe uma novidade para aquela região da Meca. Meca fica na Arábia, na Península Arábica, né? A religião prevalente naquela época, que predominava, né, naquela região, era uma religião politeísta, que venerava imagens. Foi justamente Alá, né, que é Deus incorpóreo, né, e o único, a visão desse Deus que foi trazida por Maomé. Então, dentro de um contexto de religião politeísta, surgiu Maomé, que veio pregar esse Deus único. Então, fez pregações em Meca, que é a cidade onde ele vivia. Então, vocês vão ler na apostila e nos livros que ele era casado, né, com uma viúva chamada Khadija. Tá? Essa viúva foi bastante importante, a Khadija, né, que depois virou a esposa dele, foi bastante importante porque ela foi a primeira pessoa, né, que apoiou, foi a primeira pessoa que justamente se converteu, né, à religião islã. Tá? É uma espécie de professora Teruko Taniguchi, né, do Islã. Tá? Então, ela é uma figura bastante importante. Né? E justamente em Meca, ele foi muito perseguido por causa da sua pregação religiosa, e ele teve que sair de Meca e ir para a cidade de Medina. Né? E ali em Medina ele se tornou justamente um líder religioso, mas também político. Então isso que é interessante, né? Porque Maomé, o Muhammad, se tornou depois um líder político. Sakyamuni era um líder político que abdicou do seu cargo. Jesus, né, foi rei, mas não foi rei deste mundo, foi rei do outro mundo. Né? Então, também não foi um líder político. Mas o Muhammad, Maomé, foi um líder político. Tanto é que depois ele se torna esse líder político na cidade de Medina, onde havia já também discípulos dele. Tá? E depois, a cidade de Medina, ele vai, depois invade a cidade de Meca. E algumas coisas importantes. Essa fuga de Maomé, de Meca para Medina, é chamada, né, essa imigração é chamada de Hégira. Né? Então, o calendário muçulmano, eles falam ano tal do ano Hégira. Né? Justamente, eles começam a contar o calendário a partir dessa imigração de Maomé. E quando Maomé voltou para Meca e encontrou todo aquele povo que zombava ou que perseguia ele, né, enquanto ele morava lá, ele não passou a espada em cima do povo. Pelo contrário, ele perdoou essas pessoas. Né? Então, Maomé, o Muhammad, é considerado pelos muçulmanos um modelo de ser humano, conhecido pela sua grande misericórdia. Tá? Esse é um ponto interessante também. Então, prosseguindo na apostila, tem os 5 pilares, né, que são as 5 práticas dos muçulmanos, que é a profissão de fé. Profissão de fé é você professar, não há outro Deus senão Deus, né, Deus no caso Alá, e Muhammad é o seu profeta. Tem a prece ritual, que é orar 5 vezes por dia, em direção a Meca. Existe o zakat, né, que é justamente um tributo. O pessoal às vezes chama de esmola, né, mas na verdade é uma renda anual que eles doam para a caridade. Tem o jejum no mês de Ramadã. Tá? Então tem aqui a explicação na apostila. Mês de Ramadã é o 9º mês do ano lunar, é uma outra forma de calendário. E tem a viagem que os muçulmanos precisam fazer, a peregrinação a Meca, pelo menos uma vez na sua vida. Tá? A apostila tem muito mais informações, fala sobre as divisões do Islã, e um ponto que eu chamaria a atenção é o item O, que diz que jihad, que a gente entende como guerra santa, ou foi transmitida para nós, né, como a ideia de guerra santa, na verdade não é guerra santa. Jihad é o esforço e empenho para viver no caminho e na causa de Deus. Tá?
Então, é o esforço correto. Parece um daqueles 6 paramitas do budismo, né? É o esforço correto. Isso que é o jihad. Então, olha como as informações acabaram sendo distorcidas para nós. E na página 73, para encerrarmos a nossa aula, lá no finalzinho, né, dentre várias coisas, o professor Masanobu Taniguchi diz, né, que a Seichonoe se aproxima com o islamismo porque a visão de Deus que a Seichonoe prega, que é a ideia de Deus universal, assim como o Islã prega também. Tá? O segundo ponto é a face filosófica do Islã. Islã não é uma religião de gente ignorante ou de obscurantismo. Pelo contrário, né? As grandes culturas medievais, tradições filosóficas medievais surgiram dentro do ambiente do Islã. Tá? Então, assim como a Seichonoe também não é uma religião obscurantista, mas valoriza, tem ênfase, né, nesse caráter filosófico. E por trás também, dentro do Islã, tem aquela ideia de que fenômeno e realidade, elas se distinguem. Então, distingue o plano material fenomênico com o plano da realidade, né, que acreditam que pode-se viver em unidade com Deus através da meditação e práticas diversas. Isso principalmente dentro de uma prática dos muçulmanos, que é a prática do sufismo. A apostila tem mais informações, tem as divisões do Islã, sunitas e xiitas. Leiam bem essa parte, que é interessante também. Tá? E mesmo que hajam diferenças, né, pode haver sim pontos divergentes entre coisas da religião islã e coisas que a Seichonoe pregoa, mas tudo isso são as verdades periféricas. Se nós formos na verdade central, é a mesma verdade universal que é transmitida também na religião muçulmana. E essa é uma grande conclusão que faz com que nós nos reforcemos essa compreensão de que o islamismo faz parte também da compreensão dessa verdade, né? De que todas as religiões, tá, emanam de Deus universal. E com essa conclusão, chegamos então ao final dessa aula. Muito obrigado pela atenção. Muito obrigado.